E quais são as plataformas em que essa história é replicada? Aí ela vai depender muito de história para história, porque ela pode virar qualquer plataforma, né? Então, do mesmo jeito que um livro pode virar um filme, pode ser adaptado para um filme, e esse filme depois virar uma série, a história ela meio que não tem um formato. O formato quem vai definir é quem está contando essa história. Mas pode entrar até no celular. Pode entrar no celular, pode entrar agora com um tablet, dá para fazer histórias interativas de... Agora você quer que o personagem faça o quê? Pule o muro ou saia correndo? Aí, ele está fugindo do zumbi. Você vai falando tudo que ele tem que fazer para fugir do zumbi e isso vai interferindo no caminho da história. Então, na verdade, você até vira meio que o protagonista da história decidindo o caminho. Então, isso é um outro formato. Você pode... Até tem histórias que são contadas no Twitter. As pessoas criam personagens e os personagens começam a fazer diálogos entre eles. É uma história contada dentro do Twitter, que é uma ferramenta de rede social. Então, meio que não tem muito limite, assim, as redes sociais, a internet, ou as coisas mais antigas, o livro, e até a história em quadrinho, tudo isso. Você acha que o mundo da política pode se apropriar como eu chamo, desses novos formatos, dessa transmídia? Claro, não é. A política, na verdade, pode ser uma grande beneficiada com isso, porque o formato da história ela serve para você falar de várias coisas ao mesmo tempo. E a política tem um grande impedimento para o cidadão comum, que é... As pessoas acham política uma coisa chata, não quer se envolver com política. E aí, por não entender, acaba rejeitando muita coisa e não entrando nesse debate que poderia fomentar muito e ajudar a melhorar muito a política, né? Se todo cidadão se envolvesse mais. E a história ela tem esse poder de conseguir levar o cidadão, pegar ele por um outro lado para falar de política sem achar que está falando de política. Então começa a mostrar a história do menino que quer ser um jogador de futebol e todo mundo já fica torcendo pelo menino. E no meio do caminho entram as questões políticas que vão jogar ele para um lado e para o outro aí e faz as pessoas começarem a levar para o debate do dia a dia questões políticas. Esse pode ser uma forma muito estratégica de a política se apropriar da história e do transmídia storytelling. Agora, esse público é um público jovem, basicamente. Ou já está alcançando, a transmídia já está alcançando outro tipo de público mais, com mais de 40 anos? Tá, aí assim, normalmente os transmídias é como se fosse um rio. Você tem uma história principal e uma mídia principal, que é aquele rio principal. E você tem os afluentes dele. Os afluentes você vai pegar o jovem, você vai pegar a pessoa na internet, você vai pegar o formador de opinião, você vai pegar mais quem é tendência. Mas o caminho principal você pode ser a novela da Globo, que tem uma audiência de milhões de pessoas todos os dias, de todas as faixas etárias. Ou você pode fazer uma comunicação mais de massa nessa via principal. E aí as pessoas que ficarem mais interessadas, aquele que é que já não é a base da pirâmide, que é o topo da pirâmide, que é menos gente, mas que vai influenciar as outras todas, elas vão estar nas outras mídias mais alternativas. Palácio, você imagina que, por exemplo, para nós aqui da comunicação do Senado, nós que temos rádio, temos a TV Senado, temos o Jornal do Senado e que damos uma cobertura permanente ao debate dos senadores, seja no plenário, seja nas comissões técnicas. Você acha que a gente pode aplicar transmídia nas nossas coberturas? Mas sem dúvida. Como? Sem dúvida. Como? Aí depende se você está falando de transmídia storytelling ou só de transmídia. Se você for falar só de transmídia, olhar para esse conteúdo que está sendo debatido e criar um conceito em volta dele, alguma coisa um pouco mais... criar uma unidade para ele. Então, por exemplo, que política não é a minha área é muito mais essa área de publicidade, né? Então eu vou ter que pegar alguns exemplos daí. Perfeito. Mas então, por exemplo, vai lançar uma marca quer lançar um produto e ela cria um conceito para lançar esse produto. Então ela fala que é o carro que não para, que agora vai ser o carro verde. Imagine como seria o mundo se na verdade tudo fosse movido a gasolina. E aí começa a mostrar cenas de como seria esse mundo movido a gasolina. Então a pessoa vai pegar, secar o cabelo, aquele monte de fumaça saindo como se fosse um motor de carro. E mostra, tá vendo? A energia verde é uma energia elétrica, ela é muito mais natural para o mundo. Esse é o ponto que ele quer dizer. E aí ele vai pegar essas várias situações decorrentes desse conceito de imagina um mundo
com toda essa combustível por trás, e como isso queimaria, como isso seria esquisito, e mostra situações esquisitas. E aí vai contando essas situações para ilustrar em várias mídias diferentes. Então faz um filme viral na internet para as pessoas repassarem e acharem engraçado. Aí faz um comercial mais sério e mais vendedor, até com o intuito mais de falar da relação do produto, que vai para a TV. E assim vai, em cada mídia diferente, vai trabalhando esse conceito único. O importante é ter essa coerência que vai ligar todos um ponto até o outro. É assim, você terminou de ver isso aqui, gostou? Então vai lá no programa de rádio que vai ter uma continuação. Aí no programa de rádio pode ser uma radionovela que todo dia vai falar um pouquinho daquele assunto e vai desenvolvendo aos poucos aquilo lá. Aí depois pega e tira aquilo e puxa para uma entrevista aqui com um personagem, o personagem vem aqui conversar com você e explicar o que ele está vivendo lá naquela situação, e começa a fazer essa brincadeira de a história indo de um lado para o outro e uma coisa leva a outra. Aproveitando sua presença aqui, e você, como jovem que está enfronhado aí nessa área, como vê o mundo da política? O mundo da política, olha, na verdade, eu sempre tive muita resistência ao mundo da política. Eu tenho alguns amigos que são mais envolvidos nisso. Eu sempre fiquei assim, olha, na verdade eu sou em cima do muro, eu não tenho muito partido. Eu, na verdade, para ser bem sincero, eu não entendo muito. E aí foi a Cláudia, na verdade, que conversando com ela, que ela mostrou, falou, não, muito pelo contrário, a política... E ela mostrou essa outra visão da política, não, a política é a sua vida, e se você não está interessado nela, você só está sendo governado por quem é interessado nela, e você está num barco à deriva sem saber nem quem é o capitão do barco, qual caminho ele está indo, e é a sua vida. Então, na verdade, se você não entende de política, você não entende da sua própria vida. E como é que você vê o futuro nesse contexto de redes sociais, a banda larga, transmídia? Como é que você vê a democracia no futuro? A democracia no futuro, olha, pelo que eu já percebo, assim, no presente, tudo começa muito numa ponta e vai crescendo, né? Então, por exemplo, as redes sociais... Há um desencanto com o sistema representativo esse que nós praticamos. Agora mesmo na Europa, o grito dos jovens é democracia real já. Uhum. E como é que isso pode ser aprimorado via redes, via internet? Quer dizer, como aprimorar a democracia com esses novos artifícios aí que certo. A tecnologia... Olha, eu acho que assim, uma grande vantagem que as redes sociais... Uma coisa que já é presente e é uma grande tendência de futuro são as redes sociais. Que é dentro da internet, quem produz o conteúdo são as pessoas comuns. Não é uma grande equipe de jornalista, não é... Isso sempre vai existir, assim como nunca o jornal de papel vai acabar. Sempre a jornalista sempre vai existir, essas figuras todas vão existir. A diferença é que hoje o diálogo entre as pessoas que só acontecia no cafezinho acaba virando uma coisa muito maior, porque elas entram na rede social, elas têm milhares de amigos, aí um amigo indica para o outro e as pessoas começam a virar provedoras de conteúdo. Quando isso acontece, se essas pessoas começarem a se interessar mais pelo assunto político, elas vão começar a discutir de política e trazer as outras pessoas que acompanham ela também para a política. Então, elas começam a falar uma língua muito mais próxima das pessoas comuns, porque ela é uma pessoa comum. Ela não está falando como um assessor de imprensa que tem uma linguagem de assessor de imprensa, que é uma coisa que fica um pouco fria para uma pessoa comum. Ela está falando como um amigo que fala gíria, que fala palavrão, que entra ali na conversa e isso justamente derruba a barreira e a pessoa acaba respondendo na altura. E ela começa a gerar um diálogo. E para o político é muito bom porque ele pode monitorar o que as pessoas estão falando, a opinião das pessoas, tudo muito em tempo real e intervir nessas conversas. Então, ela está lá no Twitter, ela segue pessoas comuns, ela vê o que as pessoas estão falando sobre um tema que vai ser votado, ela pode entrar e intervir, pegar as opiniões, e aí, de repente, até ter mais argumento para trazer para cá. E falar, não, olha, mas o que as pessoas estão achando é isso, sabe? Eu conversei com as pessoas, isso já pode dar treinar a argumentação dela com as próprias pessoas que ela está representando. Então, acaba gerando essa coisa de duas mãos muito mais próximo e muito mais rápido. Eu acho que... Você acredita que no futuro nós vamos votar pela internet? Aí é total futurologia, né?
Mas eu acho que sim, a tendência é tudo cada vez mais... Você não precisa sair de casa. Se você for sair de casa, você vai ter que ter um bom motivo para sair. Porque hoje em dia você pede... na internet... Mas como garantir que o voto dado é aquele voto daquela pessoa?